Depois que ela fez seu pedido de desculpas, a menina fugiu como um pequeno fulvo assustado, deixando seu perfume maravilhoso para trás. Olhando para a figura vermelha desaparecendo ao longe, Leilin ficou bastante intrigado. Foi claramente Leilin quem te atacou, porque você veio se desculpar. Há algo errado com seu cérebro. Ele tocou a garrafa em sua mão, pensando consigo mesmo, eu a julguei mal antes. Poderia essa Bessita ser uma menina de bom coração. Leilin estudou a garrafa de vidro na mão com curiosidade. Parece que eles já têm a tecnologia para produzir vidro. Embora, a julgar pela obra, ainda pareça um pouco difícil, já é bastante decente. Quando ele abriu a tampa da garrafa, uma fragrância medicinal foi expelida. Seguindo os hábitos de sua vida passada, Leilin imediatamente disse, Aiship. Varra esse remédio e analise seus componentes. Bip. Tarefa estabelecida. Comece a digitalizar. Componentes desconhecidos descobertos. Começando experimentos simulados. Experimentos concluídos. Medicina desconhecida tem efeito de coceira forte. Duração, 7 dias. Olhando para os resultados do experimento, Leilin ficou sem palavras. Eu retratei minha declaração anterior, essa menina é um tanto desalentada. No entanto, ele logo teve a sensação de um adulto sendo enganado por um garoto travesso. Ela ainda é uma criança, afinal de contas. Ela não pode usar truques realmente maliciosos. Talvez se fosse daqui a alguns anos, a garrafa estaria cheia de veneno mortal. Olhando para a garrafa na mão, Leilin pensou sobre isso e decidiu mantê-lo. Eu vou manter isso por enquanto, quem sabe quando será útil no futuro. Depois que Bessita saiu, ninguém mais veio perturbá-lo. Leilin voltou a se deitar. Embora parecesse que ele estava dormindo, sua mente estava realmente trabalhando acelerada enquanto pensava nas coisas. Parece que não deve haver nenhum problema ou risco de ser descoberto indo a uma academia de magos. Essas figuras vestidas de branco devem ser magi, e eu passei por elas algumas vezes sem chamar atenção. Parece que elas são também incapazes de detectar algo estranho sobre mim. Isso significa, entrar em uma academia de magos deve ser relativamente fácil nesse sentido. No entanto, de acordo com rumores, magos são todos secretos e cruéis, pelo menos de acordo com o que o Visconde João ouviu. Parece também que nas academias, há uma competição extremamente acirrada entre os acólitos do mesmo nível, apesar de ser contra as regras matar um ao outro, eu preciso pelo menos ter alguma forma de autoproteção. Enquanto pensava nisso, mais uma vez tocou o anel pendurado no pescoço e segurou-o nas mãos. O anel era preto e indefinido. Dentro do anel interno, havia um pequeno Y inscrito, junto com elaboradas inscrições em torno dele. Com os avanços tecnológicos da Idade Média, ser capaz de inscrever um padrão tão complicado no anel interno é incompreensível. No entanto, independentemente da questão, desde que tenha a ver com os misteriosos reis magos, não deveria ser surpreendente em tudo. Leilin murmurou para si mesmo e emitiu outro comando, Aiship. Examine o anel em minhas mãos. Bip. Tarefa estabelecida. Comece a digitalizar. Descobertos componentes metálicos desconhecidos. Comparando com bancos de dados. Dados insuficientes. Não é possível analisar. Como eu pensava. Com o nível atual do Aiship, ainda é inadequado analisar algo que um magos deixou para trás. Leilin suspirou e guardou o anel. Como eu posso aumentar meu poder? Este meu corpo é realmente muito fraco. Ele não pode sequer comparar com aqueles da mesma idade. Isso não vai fazer. Se fosse minha vida passada, eu ainda poderia sofrer modificações genéticas. Infelizmente, não existe essa opção aqui. Talvez eu deva explorar a memória de Leilin mais uma vez, e ver se há algum método. Leilin pensou consigo mesmo mais uma vez, depois encontrou um lugar confortável para se deitar, pensando em voz alta, Aiship. Examine a totalidade da memória de Leilin e arrume-a. Bip. Tarefa estabelecida. Arranjo inicial. No antigo mundo de Leilin, o mundo da ciência sempre foi da opinião de que a maior parte do poder do cérebro humano não estava sendo aproveitada. Entre esse poder estava a capacidade de acessar todas as memórias desde o nascimento. Algumas memórias, mesmo que a pessoa em questão não pudesse se lembrar delas, ainda estavam armazenadas em algum lugar do cérebro. Agora, enquanto Leilin dava o comando, lembranças da vida inteira de Leilin, desde o nascimento até o fato de ele ter sido escolhido como um acólito de magos e ir nessa jornada, foram todas exibidas na frente dos olhos de Leilin com a ajuda do Aiship. Cada lembrança, até o que foi comido em cada refeição, bem como seus gostos, foram retidos e exibidos em sua mente. Uma massa tão grande de memória era confusa demais, e também estava cheia de informações inúteis. No passado, Leilin só tinha tomado o que ele precisava com urgência e ignorou o resto. Neste ponto, com a ajuda do Aiship, ele estava organizando e classificando tudo. A ordenação de dados foi concluída. A notificação do Shipai soou. Crie um novo arquivo, chamado Leilin Farlier, e salve-o. Leilin deu uma nova ordem. Bip. Arquivo criado, Leilin Farlier. Nova tarefa, pesquise no arquivo todos os métodos possíveis para o host melhorar a força rapidamente. Bip. Tarefa estabelecida. Comece a pesquisar. Na frente de Leilin, inúmeras quantidades de dados passaram, aparentemente formando uma bela imagem. Pesquisa concluída. Resultados da pesquisa, 453 métodos. Muitos. Leilin parou um pouco enquanto pensava. Remova aqueles com taxa de sucesso estimada de 50% e abaixo para o anfitrião. Além disso, adicione outro requisito, o anfitrião deve ser capaz de realizar o método de fortalecimento agora. Comece o filtro. Bip. Filtrar completo. Métodos restantes, 2. Me mostre eles. Método 1, torne-se um mago. Método 2, iniciar o treinamento do cavaleiro. O método 1 não é realista no momento, pelo menos, não até eu chegar à Academia do Magos, caso contrário, como eu poderia aprender como me tornar um mago? Quanto ao treinamento do cavaleiro, eu me pergunto o que é isso. Como Leilin murmurou para si mesmo, ele imediatamente atribuiu uma nova tarefa. Aiship, monte toda a memória sobre o treinamento do cavaleiro. Uma vez que tenha sido organizado corretamente, envie-o para a minha memória. Depois que os dados foram transmitidos diretamente para seu cérebro, Leilin começou a entender o que era um chamado cavaleiro. Neste mundo, havia várias forças misteriosas. No entanto, os plebeus que tiveram mais experiência foram os cavaleiros. Os cavaleiros eram guerreiros que haviam passado por um treinamento duro e estimulado sua energia vital interior. Seus atributos físicos estavam muito além de um humano normal. Para ser um mago, era necessário um tipo específico de presente, e entre dezenas de milhares de pessoas, era possível que não houvesse nem mesmo uma dessas pessoas. No entanto, ser um cavaleiro era diferente, contanto que eles estivessem dispostos a se esforçar, qualquer um poderia se tornar um cavaleiro. Para esses cavaleiros, não apenas seus atributos físicos eram várias vezes superiores aos dos humanos normais, eles também eram bem versados no uso de várias armas, bem como nas artes da morte. Alguns cavaleiros até tinham habilidades secretas especiais que poderiam desencadear uma súbita explosão de poder. Os reinos do mundo comum, juntamente com a nobreza, eram geralmente compostos de cavaleiros. A família Farlier da qual Leilin era parte também era uma família Knight. O fundador original da família havia lutado em guerras junto com o rei e realizado muito serviço meritório.
Assim, eles foram premiados com o título de visconde, assim como as propriedades correspondentes. Depois de uma varredura geral da informação, Leilin lembrou de uma cena do passado. Era uma pequena selva nos porões do visconde, e John Farley usava uma roupa de guerreiro com expressão severa no rosto. Ele estava de frente para o bebê Leilin dizendo: hoje, vou ensinar-lhe a habilidade secreta que tem sido transmitida pela família Farley, a técnica da lâmina cruzada e as técnicas de respiração que a acompanham. Você deve lembrar que nunca pode ensinar isso qualquer pessoa fora da nossa família. Naquele momento, o rosto do visconde John exibia um olhar severo sem precedentes. Infelizmente, Leilin ainda era uma criança naquele momento e, obviamente, não pensou muito sobre o assunto, acabando por esquecê-lo. O visconde John tentou forçá-lo a treinar algumas vezes, mas Leilin tinha tanto medo de sofrer e fadiga que, depois de um tempo, até o visconde João teve que desistir. Suspiro, um pai excessivamente compassivo leva a um fracasso de um filho. Só agora Leilin percebeu como o dono anterior do corpo se tornara um pirralho tão mimado. Embora o jovem Leilin soubesse como agir como um playboy e tivesse esquecido completamente tudo sobre o treinamento do cavaleiro para a habilidade do segredo da família, Leilin conseguiu recuperar tudo com a ajuda do Shipai. Estilo de espada básica de lâmina cruzada, barra horizontal, barra vertical, ataque perfurante, barra inclinada. Footwork, avanço, retiro, esquiva. Houve também a técnica de respiração acompanhante. Tudo isso apareceu claramente na mente de Leilin, junto com a experiência que o visconde João havia transmitido. A memória finalmente terminou com o visconde John emitindo uma névoa branca de sua boca enquanto ele manipulava sua lâmina cruzada, e dividindo uma rocha do tamanho de uma pedra de moinho em duas com uma única fenda. Um cavaleiro é considerado o menor poder misterioso, mas eles já são tão fortes. Que tipo de existência são aqueles reis magos que estão acima dos cavaleiros? Os olhos de Leilin ardiam com uma paixão ardente. Suspiro. Tenho que tomar as coisas passo a passo. É melhor eu me concentrar primeiro na técnica de respiração do cavaleiro. De qualquer forma, o treinamento do cavaleiro não colide com o treinamento de mago. Pelo menos eu terei alguma medida de autodefesa por enquanto. Após uma análise detalhada, Leilin descobriu que a chamada técnica de respiração deste mundo era muito semelhante ao Qigong interno de seu mundo anterior, mas era muito mais grosseira. Dependia muito de estímulos externos para ativar a energia vital interior. De acordo com rumores, se um guerreiro passa pelo treinamento de cavaleiro e ainda é incapaz de ativar sua energia vital interior, a única opção é entrar no campo de batalha e passar por batalhas ferozes e sangrentas. Essa é a única outra maneira de acionar seu interior. Energia vital e torne-se um cavaleiro. Aiship, transfira o conhecimento da técnica Crossblade para mim. Leilin emitiu seu próximo pedido. Logo depois, uma grande quantidade de conhecimento sobre a técnica foi transferida diretamente para sua mente. Estava gravado profundamente em seu cérebro, como se ele estivesse treinando desde que era jovem. Isole a técnica de Crossblade e salve-a em um novo arquivo, com o nome do arquivo Crossblade Technique Basics. Novo arquivo salvo, básico da técnica de lâmina cruzada. Quando a notificação do Shipai soou em sua mente, os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso. Com a ajuda do Shipai, sua velocidade de aprendizado foi incrivelmente rápida, rápido o suficiente para fazer qualquer gênio chamado cometer o suicídio da vergonha. Agora que eu tenho todas as memórias disso, é apenas uma questão de encontrar uma cruz e passar por alguma prática real. Se tudo correr bem, eu tenho confiança em dominá-la dentro de 10 dias, levando-me ao nível do Visconde João. Todas essas técnicas de espada estão apenas matando as artes. A coisa mais importante para o treinamento de cavaleiros é a técnica de respiração que o acompanha. Murmurou Leilin para si mesmo. Aiship. De acordo com minhas estatísticas, simule e crie o melhor modelo para eu começar a treinar a técnica de respiração. Bip. Tarefa estabelecida. Modelo humano hospedeiro estabelecido. Comece a simulação. Quando a voz mecânica soou, um modelo 3D de uma figura humana apareceu na frente dos olhos de Leilin. Era transparente e cintilante em luz azul, e parecia exatamente o mesmo que ele, um jovem de 13 anos com traços ocidentais, cabelos castanhos, olhos grandes e sobrancelhas grossas. A figura 3D repetidamente começou a treinar a técnica de respiração, ajustando constantemente a frequência, a taxa e a magnitude. Lentamente, uma linha vermelha pode ser vista movendo-se no corpo da figura 3D. Depois de alguns minutos, a simulação terminou e a voz mecânica do Shipai soou mais uma vez. Simulação finalizada. Técnica de respiração que acompanha a lâmina cruzada, tempo necessário para uma revolução, 30 minutos. 10 revoluções irão melhorar o corpo do anfitrião em 0.05 de força, 0.06 de agilidade e 0.03 de vitalidade. As melhorias diminuirão gradualmente conforme as estatísticas melhorarem. Aviso, se o anfitrião passar por um treinamento a longo prazo desta técnica, isso resultará em dano residual causado ao corpo do host. Recomendação para pensar 2 vezes antes de começar. Ufa! Esta é realmente uma impressionante técnica de treinamento do cavaleiro. Enquanto eu perseverar, rapidamente poderei melhorar meu poder. Infelizmente, eu me pergunto se existe alguma maneira de remover o efeito do dano residual. Leilin disse com um leve sorriso. Neste momento, a voz do Aiship soou de repente. Você deseja otimizar a técnica de respiração. Y/N/N. O Shipai realmente tem essas habilidades. Um olhar alegre surgiu no rosto de Leilin.